meus preciosos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que alegria imensa é ter a sua companhia em mais um momento de profundo na maravilhosa Palavra de Deus. Hoje, antes de começarmos, eu quero fazer uma pergunta que pode transformar completamente a maneira como você teve conhecimento sobre o arrebatamento da igreja e do modo como está escrito no Apocalipse. Será mesmo que a igreja ainda aguarda um arrebatamento futuro? E se eu te provar pela Bíblia que o Apocalipse já se cumpriu e que o arrebatamento não é um evento futuro, mas uma realidade espiritual já vivida pelos filhos de Deus no século passado? Fica comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos desvendar juntos, com base nas Escrituras, o verdadeiro significado do Apocalipse e o que a Bíblia realmente ensina sobre o arrebatamento da igreja. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa conhecer a verdadeira liberdade em Cristo. O que é o Apocalipse? A palavra Apocalipse vem do grego, que significa revelação, e não uma catástrofe. O que muitos pensam sobre o Apocalipse, quando se descreve a forma como aborda-se o Apocalipse, muitos têm como uma catástrofe, mas na verdade não é isso. O Apocalipse é um livro de revelação. Agora, se já se cumpriu ou não, nós vamos adentrar a este assunto, para que possamos abordar o assunto do arrebatamento com mais propriedade. Vamos lá, essa revelação foi dada a João para as igrejas do primeiro século. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3, descreve, por exemplo, coisas que brevemente devem acontecer, ou seja, o apóstolo, ele descreve as coisas que ali estão escritas no livro do Apocalipse como uma brevidade, coisa que brevemente deve acontecer. Agora eu te pergunto, se você fosse contar uma história para seu filho, da qual ia se realizar, um exemplo, há 2 dias, 3 dias, você ia dizer assim, que brevemente, ou ia falar que era 2000 anos para frente? Tinha condição? Não. Brevemente, para quem faz cálculos humanos, não pode ultrapassar uma jornada de uma geração que é 100 anos. Não tem como. Então, se as coisas não se aconteceram da forma como breve, como o apóstolo está descrevendo, então isto seria uma farsa. Isso não seria uma verdade. Vamos então com nosso assunto em diante. O Apocalipse foi uma mensagem de consolo e juízo iminente sobre Jerusalém, não sobre o mundo inteiro. Vejamos que a quem realmente foi dirigido o livro do Apocalipse? João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Exatamente isso. Vamos ler em Apocalipse capítulo 1 e versículo 4 para que nós possamos entender, aí adentrarmos neste precioso assunto que vai realmente esclarecer e deixar nossas mentes iluminadas. Apocalipse capítulo 1 versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir. Então, brevemente, nós já estamos observando que as igrejas da Ásia foi então que receberam estas instruções, esta revelação. O contexto histórico imediato. Por que as 7 igrejas da Ásia e por que não aqui para o Brasil, para a Espanha, para os Estados Unidos? É algo importante, não é? Então vamos lá. O livro do Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo, por volta dos anos 65 a 68 depois de Cristo. Então, durante um tempo de severas perseguições aos cristãos, especialmente sobre o imperador Nero,
conforme as histórias, né? A Ásia mencionada não é o continente como conhecemos hoje, mas a província romana da Ásia Menor. A atual, na verdade, se algumas pesquisas, né, relacionadas a esse assunto, descreve-se que é sobre a atual Turquia Ocidental. Portanto, as 7 igrejas referem-se a comunidades cristãs específicas localizadas. Por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7, descreve a história relacionada a Éfeso. Vamos ler aqui o capítulo 2, versículo 2 e 1. Olha o que diz. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então vejamos que aqui o anjo está descrevendo a igreja de Éfeso. Não é, na verdade, algum tipo de denominação aqui no Brasil, não é outro tipo de denominação lá nos Estados Unidos, Espanha, Itália e assim sucessivamente. Não, em Éfeso. Esmirna, como por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 8, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: e ao anjo da igreja em Esmirna, olha só, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobrezas, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Portanto, também é direcionado a Esmirna. E Pérgamo, por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 12 a 17. A Tiatira, em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. A Sardes, Apocalipse capítulo 3, versículo 1 a 6. Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 13. Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 22. No entanto, nenhuma foi mencionada, nenhuma dessas referências foi mencionado o Brasil, alguma denominação no Brasil, quem sabe nos Estados Unidos, na Espanha, lá no Egito. Não foi. Era só para aquelas 7 igrejas. Mas então, por que exatamente as 7 igrejas da Ásia? Na simbologia bíblica, o número 7 representa a plenitude e a totalidade. As cartas são dirigidas às 7 igrejas, como uma forma de representar toda a igreja de Cristo na época, especialmente na Ásia Menor, que era um centro de evangelização. Porém, essas cartas não foram dirigidas para um tempo futuro milenar, que é o que muitos deduzem quando leem o Apocalipse, que seriam para o nosso século XXI, o século 22 futuro e assim sucessivamente. Não era para um século milenar, não. Na verdade, essas situações reais e urgentes daquelas comunidades que estavam sofrendo, ou seja, eles estavam sofrendo perseguições, heresias e desafios internos. Era para eles. Então, porque isso não se aplica a um futuro milenar ou a nós de forma direta. O próprio texto afirma. Vamos ler isso com mais clareza, com mais atenção. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Olha só. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha só. As coisas que brevemente devem acontecer. A palavra grega, né, usada aqui para essa palavra breve, significa rapidamente, em breve, com urgência. Agora eu te pergunto, 2000 anos é breve para você? É uma questão de urgência? Que isso possa estar dentro do perímetro que nós podemos viver? É isso que você compreende como breve? Urgente? Não, em hipótese alguma. Não era um espaço milenar.
está dando para entender tudo dentro de uma forma esclarecedora, bem exposta, como está escrito na palavra? O tempo verbal do texto é claro. João não está profetizando para um futuro distante, exatamente isso, mas para eventos iminentes, ou seja, naquele tempo, dentro daquela geração, no contexto do primeiro século. Podemos ainda, como diz assim, para poder concluir, ou seja, como diz, para se tornar mais evidente o que estão falando, Mateus capítulo 24, versículo 34. Olha o que Jesus Cristo falou a respeito. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. A geração com a qual eles estavam vivendo, com a qual eles tinham condição de viver dentro daqueles períodos de tempo. Então, se fosse uma coisa milenar, olha como é que as coisas vão se encaixando, esclarecendo. Se fosse para ser milenar, os discípulos todos estarão vivos. Porque, na verdade, 1000 anos, milenar 1000 anos. Porque se Jesus se referiu a uma coisa breve e fosse para uma questão de tempo milenar, 1000 anos, 2000 anos depois, os discípulos estariam vivos. Você viu algum discípulo aí caminhando? Não, né? Então, na verdade, não era uma questão milenária dentro daquela geração. E o tempo verbal do texto, é claro, nós já vimos isso. É brevemente, ou seja, uma questão de iminência, né? Então vejamos que a aplicação dessas cartas não era para o futuro milenar. Você ignore isso. O contexto histórico também das perseguições de Nero e Domiciano, conforme os históricos, a necessidade de consolar e corrigir as igrejas que enfrentavam dificuldade naquele momento, tudo era dentro daquele espaço de tempo daquela geração. Então, imagine que você recebe uma carta de um amigo, vamos fazer uma analogia, né? Imagine que você recebeu uma carta de um amigo, ou um amigo no caso, você quem sabe está me ouvindo, que seja uma irmã. Então vejamos, aí você vai dizer o seguinte, você começa a contar uma história. Eu estou escrevendo para você e para nossos amigos aqui no bairro, para resolver os problemas que estão enfrentando agora mesmo. E que em poucos dias as coisas vão mudar drasticamente. Prepare-se, porque em breve tudo será diferente. Olha, isso eu estou fazendo uma analogia. Então vamos dizer que você escreveu isso, né? Agora vejamos, essa carta chega até você. E imediatamente você entende que o seu amigo está tratando de uma situação atual. Não de algo que só aconteceria 2000 anos depois. Entendeu? Quando se tratando de um caso real, um caso que se trate da palavra de eminência, urgência, tão logo, entendeu? Agora, isso não tem uma referência, não tem uma lógica de você pensar que seria 2000 anos depois, 3000 anos e assim sucessivamente. Será que isso faz sentido? Guardar essa carta por séculos e só tentar aplicá-las no ano 3000? Obviamente que não, né, meu prezado irmão ou minha prezada irmã? Então isso que é o histórico ali do Apocalipse. Então vejamos que aquelas cartas de Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que está descrevendo todo o histórico do Apocalipse, na verdade para as 7 igrejas da Ásia. E que a descrição, ela encerra e deixando claro que era brevemente tudo aquilo que ia acontecer. Esse breve era tudo dentro daquela geração, como nós vimos ali em Mateus capítulo 24, versículo 34. Então veja bem, o que estava passando com aquelas igrejas daquela época de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia e assim sucessivamente. Éfeso, ele tinha perdido o seu primeiro amor. Ou seja, era um problema interno que frisava a situação espiritual daquela época. A Esmirna, ele enfrentava-se intensa perseguição, da qual João foi o consolo e promessa de vitória. Pérgamo, por exemplo, estava sendo infiltrada por doutrinas heréticas. Laodiceia, uma igreja morna, era uma igreja morna, confiante em suas riquezas.
mas espiritualmente pobre. Então é isso que descrevia a situação real daquelas igrejas, das sete igrejas da Ásia. Isso tem as outras, mas assim, era dando uma breve descrição sobre a situação. E por isso, brevemente, aquelas coisas iam acontecer e estava sendo agora notificado aquelas igrejas. Está dando para entender corretamente? Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, agora então, como agora descrever e nós podemos se encontrar agora dentro do contexto do arrebatamento que descreveu para a igreja do primeiro século? E o que é arrebatamento na verdade em si? Qual foram a necessidade do arrebatamento? O que na verdade em si se deu, como se deu esse arrebatamento? E esse arrebatamento tem algo a ver com o futuro? Portanto, se você conhecer o que significa o arrebatamento, a transformação que o apóstolo Paulo falou em referência a esse arrebatamento, você vai ver exatamente se isso tem alguma coisa a ver com o futuro, se somente nós estamos inseridos neste arrebatamento. Porque na verdade em si, o arrebatamento, só para poder adiantar alguns passos, não é, na verdade em si, tirar você do lugar e colocar lá nos céus, ou como tirar você aqui do Brasil e colocar nos Estados Unidos, na Espanha. Não. Na verdade em si, entendeu? O arrebatamento foi uma transformação. O termo arrebatamento vem do grego, que significa ser tomado rapidamente, que significa a palavra harpazo, de 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 17. Olha só o que nos diz. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha só, Paulo, ele está se inserindo dentro daquele evento escatológico que estava a ser realizado dentro daqueles poucos dias, dentro daquelas poucas épocas, dentro daquela geração. Paulo estava inserido. E ele fala assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E assim que você, eu, estamos sempre com o Senhor, arrebatados, transformados. Opa! É isso que é a palavra arrebatamento, no sentido de transformação. Nós fomos exatamente arrebatados. Vamos dar continuidade. Vou só para colocar um parênteses aqui. Nós, na palavra sentido hoje, nós não podemos falar em arrebatamento, tendo em vista que esse arrebatamento do passado foi uma transformação do estado em que os irmãos se encontravam, no estado de morte espiritual, nós vamos ver isso tá, no decorrer deste estudo, para uma transformação em glória, por causa que eles estavam mortos, separados, ou seja, como diz a Bíblia aqui em Romanos, vou ler aqui para você para nós, que isso é importante para a nossa meditação, Romanos capítulo 3 e versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha só. Então todos aqueles pecaram. E o pecado destituiu a vida dos irmãos que estão destituídos da glória de Deus por causa que eles tinham desobedecido a lei. Quem desobedeceu a lei de Moisés cometia um pecado, porque o pecado em si era a transgressão da lei de Moisés. E isso eles encontravam no estado agora de mortos, que a Bíblia diz que todos morreram por causa que todos pecaram. É isso que trata-se o Romanos, né, Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha só. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, nessa morte espiritual, que não é uma morte biológica, não é a morte física, isso houve uma necessidade, então, de ser restaurados a comunhão com Deus, eles lá. Agora, quando você nasceu, quando eu nasci, quando nós dessas gerações nascemos, nós já nascemos justificados. É isso mesmo? É exatamente isso. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 18 e 19. Diz o seguinte:
E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então vejamos que quando você nasceu biologicamente, quando eu nasci biologicamente, nós já nascemos debaixo de uma justificação em Cristo. Nós não precisamos ser arrebatados, transformados, não. Porque a nossa perfeição não é o do corpo físico. Olha, meu prezado irmão, isso é sério. A nossa transformação não é o do corpo físico, mas sim a nossa transformação, que nós não passamos por isso, mas a transformação dos irmãos do primeiro século foi do estado espiritual, porque eles não estavam mortos fisicamente. E nós, para ficar bem claro, nós já nascemos transformados, nós já nascemos após o arrebatamento dos irmãos que estavam em estado físico, como que diz assim, no morte adeana, acho que a palavra é essa, né? Que é uma morte espiritual, de que é uma separação relacionada à desobediência por causa do pecado em relação à transgressão da lei de Moisés. Então vamos, o que acontece? Agora é o seguinte, e esse arrebatamento em si, ele nunca foi um arrebatamento coletivo ou um arrebatamento futuro, mas sim algo espiritual e já consumado. É verdade isso. Então Paulo conforta os irmãos sobre aqueles que dormiam, que já dormiam, né? Já haviam-se, ou seja, aqueles que já haviam sido morridos, né? Eles, na verdade, iam ser arrebatados. E assim, os que estavam vivos iam fazer o quê? Iam ser transformados. Exatamente isso. Vamos ver isso, lê isso, vamos. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, e versículo 52, olha só. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará. E os mortos, olha só, vamos refletir sobre isso. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não pegue essa palavra nós para aplicar no nosso dia de hoje. Não. Pegue essa palavra e coloque ele no seu lugar devido. Qual é o lugar devido? É o tempo que foi escrito. Meu prezado irmão e minha prezada irmã. É assim que se lê. Coloque ela no tempo devido. Quando Paulo escreveu isso, ele estava se referindo aos irmãos contemporâneos. Os irmãos do primeiro século, daquela época que a gente estava vivendo, dentro daquela geração. Onde Jesus Cristo falou que todas aquelas coisas não passariam daquela geração. Lembra da passagem? Mateus 24, 34? Pois bem. Então, vamos refletir nova passagem. No momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta zoará. E os mortos, ou seja, aqueles biologicamente que estavam mortos, né, ressuscitarão incorruptíveis, porque eles tinham morrido no estado de corrupção. Qual seria a corrupção? Não é uma corrupção política não, tá, meu irmão? Não pense isso, tá? Estamos tratando da palavra de Deus e que eles morreram no estado de corrupção porque eles morreram em pecado. Porque a Bíblia diz claramente, quando nós lemos lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Estão, mas não é no agora no futuro não, nesse presente não. Estavam nesse sentido. A aplicação da palavra no sentido estavam, porque já se passou. Eles estavam mortos e destituídos da glória de Deus. Aí Romanos capítulo 5, versículo 12, né? Onde nós também já lemos, né? Que diz o seguinte, que, portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eles todos pecaram e estavam no estado de mortos. Sim, isso morte espiritual. Agora, para aqueles que morreram fisicamente, ou seja, biologicamente, está aqui. A Bíblia fala aqui, Paulo falando em Romanos, né, capítulo, ou 1 Coríntios, né, em capítulo 15, versículo 52, que esses irmãos que tinham mortos biologicamente, eles seriam ressuscitados, incorruptíveis, né, ou seja,
eles seriam arrebatados, isso, e ressuscitados incorruptíveis. E eles que estavam vivos, incluindo o apóstolo Paulo, que ele se referia, que se colocou no meio, né? Eles, na verdade, seriam transformados. Aí sim, aí que entra o assunto claramente de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 17, que diz, olha só, depois, o apóstolo Paulo falando em 1 Tessalonicenses 4, 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, olha, meu prezado irmão, minha prezada irmã, não pegue essa palavra seremos e não aplique ela no tempo presente, que não se encaixa. Tá bom? Se você pegar essa passagem, essa palavra seremos, que é um verbo, né? Ser, né? E aplicar ela no presente, você está trazendo o apóstolo Paulo com todos os irmãos ali do primeiro século para o ano de 2025, que é o ano que eu estou produzindo esse vídeo. E não é um erro teológico essa questão de pegarmos o que é do passado, de uns séculos e séculos atrás, milênios e milhões atrás, e colocar no presente. Então vejamos, quando o apóstolo Paulo diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, ou seja, aqueles que não alcançariam a vinda escatológica de Jesus sobre juízo, sobre Israel, e morressem biologicamente, eles seriam o quê? Juntamente, eles iam ser arrebatados. Arrebatados no sentido de transformação, que é o que nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 52. Lembra, né? Que eles seriam transformados no abrir e fechar de olhos. Então, quer dizer, eles iam sair de um estado espiritual, que é o estado de morte, o estado de morte espiritual, para um estado agora de vivificados em Cristo, arrebatados, ou seja, agora para um estado de glória, ao qual você e eu se encontramos. O que, irmão Batista? Nós estamos em estado de glória? Sim, exatamente, nós estamos vivendo o reino inabalável. E é isso mesmo, mas como, meu prezado irmão Batista, como você, agora, qual o respaldo que você tem na Bíblia para falar isso? Vamos então, vamos. Efésios, vamos ler, abre a sua Bíblia também, Efésios, capítulo 2 e versículo 6, olha só. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Irmão Batista, mas aí está falando que, já que você falou que quando se trata dos verbos do presente do que o Paulo está falando, ele se referia apenas aos irmãos daquela igreja. Vamos lá, meu irmão? Esse mesmo? Você está entendendo? Vamos agora então aplicar, agora sim. Nós temos que ver sempre cada caso, observando cada questão dentro do seu patamar, vamos dizer assim. Quando Paulo diz assim, e nós ressuscitados juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Se isso aplicou aos irmãos do primeiro século, a nós aplica também. Por quê? Meu irmão, vamos ligar uma coisa com a outra. O que é uma questão temporal e uma questão transcendental? Olha só. Sempre quando você lê a Bíblia, você pode perguntar para si mesmo, você está lendo algo que se refere a uma mensagem temporal, ou seja, para aquele tempo, daquela época, daquele exato momento, daquele povo, daquela geração, daquela cultura, ou é algo transcendental que transcende os tempos? Opa! Isso é importante? Sim, exatamente. Vamos para uma passagem bíblica que ela vai te dizer claramente que a igreja de Deus, ela era para todos os tempos. Isso mesmo. Vamos ver isso? Vamos em Efésios capítulo 3 e versículo 21. Olha o que diz. A ele seja glória na igreja por Jesus Cristo
em todas... Irmão, minha irmã, diga comigo. Vamos ler essa passagem novamente. A ele seja, Efésios capítulo 3, versículo 21. A ele seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Opa! Diga comigo novamente, em todas as gerações. Estamos na geração que então faz parte. Então, se estamos fazendo parte desta geração, então nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Amém. Isso é a grande verdade. Então, você acredita que um dia será levado fisicamente para o céu em um arrebatamento espetacular? E se eu te provar, com base na Bíblia e na escatologia consumada, que o verdadeiro arrebatamento e transformação já aconteceram e que o foco não é o corpo físico, mas a libertação da morte espiritual? Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, o corpo nosso biológico, ele não pode herdar o reino de Deus. Amém? Não pode? Esse corpo, a Bíblia fala claramente que o nosso corpo não pode herdar o reino de Deus. E também a Bíblia diz que este corpo para nada serve. Este corpo para nada serve. É isso mesmo, irmão Raimundo? É, exatamente. Vamos ver isso? Vamos. Que o nosso corpo não serve para nada. E quem foi que disse isso? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver essa passagem aqui. É João 6, se não me engano, que é o 63. João capítulo 6, versículo 63. Olha, veja só, é isso mesmo. Olha só. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. Olha só, se não aproveita, se a carne para nada aproveita nas palavras de Jesus, ela pode herdar o reino de Deus? Não. Ela não pode herdar o reino de Deus. E para onde ela vai? Vamos ver em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito, sim, volte a Deus, que é o Deus. E exatamente o que o apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: e sabemos que essa nossa casa terrestre, deste tabernáculo, desses céus, ele está falando de tabernáculo, é o corpo dele, nosso corpo. Temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Aí vejamos. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Olha só. E o versículo 5? Não é o versículo 5, é o versículo 5 mesmo. O versículo 5 diz o seguinte. Ora, não é o versículo 5. É o versículo 4. Diz o seguinte, do capítulo 5, versículo 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, neste corpo, tá? A linguagem tem um tipo de simbolismo que ele fala lá, as palavras que ele fala de tabernáculo, um caso simbólico, né? É para dizer, para refletir o nosso corpo. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Então, revestidos quer dizer vestir novamente, porque na verdade esse corpo nosso, o seu corpo, o meu corpo e assim o nosso corpo, todos nós, o corpo de todos nós, são uma vestimenta. Agora nós queremos ser revestidos, quer dizer, tirado desta vestimenta, que é este corpo material, e revestir de um corpo espiritual. Opa! Amém? É exatamente isso. Por que, meu prezado irmão e minha prezada irmã? Existe corpo material e existe corpo espiritual. É isso mesmo? Sim, exatamente. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios,
capítulo 15, versículo 44. Olha só. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Há corpo natural e também há corpo espiritual. Olha só. Quer dizer, o corpo natural é o nosso corpo físico, nosso corpo biológico. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando que ressuscita o corpo espiritual, é quando você, o seu corpo, o meu corpo, descer a sepultura. Aí sim, quando nós, como diz assim, quando esse corpo contemplar a morte, que na verdade nosso corpo espiritual não morre, mas quando esse corpo terreno contemplar a morte, nós receberemos de Deus um corpo espiritual. Amém? É exatamente isso, tá? Então, esse estudo, meu prezado irmão, que nós estamos tendo cada dia, isto fortalece demais nossa vida espiritual. Por isso, eu solicito a você que sempre acompanhe aqui no canal esses estudos, porque é de grande valor espiritual, de grande edificação espiritual para a sua vida, para a minha vida, que estou repassando esse conhecimento e gradativamente crescendo em graça, assim como você também, tá? Então Paulo ele reforçou isso claramente em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, ou seja, eles lá, né? Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esses ares, irmão, a palavra ares não é o ar, como dizendo assim, esse espaço, lá os irmãos estão lá no ar perto da lua, aquilo. Não. O ar é o ar de ambiência, é o estado em que ele se encontrava. Hoje nós se encontramos nesse ar, neste ambiência espiritual, na verdade, em si, que você vive, que eu vivo, que é o estado do reino de Deus. É o estado do reino. Como assim, irmão? Nós estamos reinando em vida, isso, meu amado irmão, minha amada irmã. Você está agora em duas situações. Além de você estar, como nós lemos aqui em Efésios, né? Capítulo 2, versículo 6, que você está sentado nos lugares celestiais, tá? Fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E assim também você vive no estado do reino espiritual. É o que diz Romanos capítulo 5 e versículo 17. Olha só. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, que é o que você recebeu, que eu recebi quando nasci, na verdade, já nascemos nessa abundância de graça. Continuando, e o dom da justiça reinarão em vida. Amém? Glórias a Deus. Amém, né? Reinarão em vida. Estamos reinando em vida. Você está reinando em vida. Eu estou reinando em vida. Estamos gozando deste pleno gozo espiritual, deste pleno reino. Que reino é este, irmão? O reino significa alegria, gozo, paz, tudo de bom espiritualmente. Vamos lá? Romanos 14, versículo 17, olha o que nos diz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Então você está gozando desse gozo pleno do reino de Deus na sua vida. Eu estou gozando deste reino de gozo, de paz, de alegria no Espírito Santo, porque nós somos cheios do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Não é o ser cheio do Espírito Santo, não é aquele blá 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 de línguas que não existe mais isso, aquele dom de língua, não. Você está cheio do Espírito Santo porque você é o templo do Espírito Santo. Nós já até falamos sobre isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você é o templo de Deus, se eu sou o templo de Deus, se nós somos o templo de Deus, hoje nós estamos gozando plena paz e alegria no Espírito Santo. E estamos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, como Paulo afirmou em palavras transcendentais para a igreja hoje, do século 21. Você já esqueceu da passagem do apóstolo que falou que a igreja é uma igreja transcendental? No modo de falar que era de geração em geração?
Vamos lá? 1 Coríntios, Efésios capítulo 3, versículo 21. A essa glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Então, nós estamos gozando plenamente do gozo do Espírito neste reino que continua pelos séculos dos séculos. Tá? Então, nós observamos, então, plenamente que os irmãos estavam num estado espiritual de destituição da glória de Deus por causa da morte espiritual, e agora eles precisariam ser transformados. Vamos ver, ou seja, a morte espiritual não é a cessação da existência, mas a separação da comunhão com Deus. É o que houve entre os irmãos. Era uma separação do estado espiritual em relação a Deus. Desde a queda de Adão, a humanidade, no caso, ela passou a viver sob o domínio da morte espiritual, que não é apenas uma consequência do pecado, né? Mas uma condição de existência alienada da vida eterna, que está em Deus. Então foi isso mesmo que aconteceu em tudo aquilo que prescrevia e descreveu, na verdade, o arrebatamento. Agora vejamos, irmãos, meu irmão e minha irmã, que para tudo que foi acontecido na história do Velho Testamento, ou seja, na vida de Israel, desses eventos que aconteceram, sempre houve as profecias, entendeu? Os eventos que antecederiam a vinda de Jesus, como por exemplo, a vinda de Jesus em juízo, que veio para eles para que acontecesse em si esse arrebatamento, para que os irmãos viessem a ter seus corpos transformados em glória, corpo espiritual, né? Transformado de glória em glória, como você foi transformado, ou quer dizer, como você nasceu já transformado, eu nasci já transformado, nascemos já justificados. Mas os irmãos no primeiro século, eles por ter essa glória interrompida, devido ao estado de pecado, por consequência da desobediência da lei, eles precisaram que Jesus Cristo viesse naquela época em juízo para os judeus, né, que teriam rejeitado o Senhor Jesus Cristo, né, mataram ele na cruz, e agora também com um ato de recompensa para os irmãos do primeiro século também, transformar eles de glória em glória, ou seja, tirar eles do estado de morte espiritual que eles estavam vivendo, em Deus separado de Deus por causa da desobediência da lei, e colocasse ele no estado de vida eterna. Amém? Então isso aí, quando examinamos a Bíblia, ou seja, ela afirma enfaticamente que mesmo a vinda de Deus em juízo, naquela época, tiveram diversas consequências que antecederam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como por exemplo, vamos dar um exemplo bastante claro dessas coisas. Como por exemplo, haviam pessoas, como por exemplo, que teriam que presenciar a vinda do Senhor em juízo naquela época. Eu creio que você está acompanhando o raciocínio, né, dentro do estudo, no contexto, de que nós estamos descrevendo, dentro da questão do Apocalipse, né, a questão que nós estamos vivenciando dentro do estudo, a questão do arrebatamento da igreja. Que isso foi uma questão escatológica, aquilo que já se cumpriu no século passado, né, com os irmãos. Como por exemplo, o que antecederam a vida de Jesus Cristo, que deram totalmente um entendimento que seria naquela época, dentro daquela geração, da qual Jesus Cristo disse assim, que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Vamos lá. Teria que ter alguém que presenciaria a vinda do Senhor. Quem era este? Vamos lá. Em Mateus capítulo 16, versículo 28, diz o seguinte, Jesus falando, né? Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só. Então quer dizer, no tempo do arrebatamento da igreja, que foi a transformação dos corpos espirituais que nós vimos e lemos até agora, isso precederia essa questão, que algum dentre os discípulos não provaria a morte até que viesse o Filho do Homem no seu reino.
para que aqueles corpos fossem, para que toda aquela vinda aquela escatológica, o arrebatamento, que nós já entendemos dentro da palavra de Deus, que não foi um arrebatamento físico de levando os irmãos para um outro estado, ou que fosse um arrebatamento futuro com 2000 anos depois, não. Foi dentro daquela geração. Dando continuidade. Jesus está então falando diretamente aos seus discípulos. E não usou uma linguagem figurada ou profética aqui, usando os termos milenar, que seria 2000 anos depois. Não, era naquela geração mesmo. Então, o cumprimento dessa declaração se dá na consumação da antiga aliança, exatamente isso, com a destruição de Jerusalém depois de Cristo. E isso nós já vimos até uma passagem, nós podemos relembrar, de Mateus, onde Jesus Cristo estava instruindo os discípulos acerca dessas coisas. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2 a 3. Olha só. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vejo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Viu? Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então vejamos que duas coisas. Quando seria a vinda de Jesus Cristo, na verdade, em juízo para Israel, e o fim do mundo religioso judaico. Não era um mundo cósmico. Não era o mundo cósmico, o mundo físico, não. Dando continuidade, é o seguinte. Essas coisas, na verdade, tudo como nós estamos descrevendo, elas aconteceram tudo dentro daquela geração. Tá? Outra coisa muito importante, também como sinal que antecederia a vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento daquela igreja, era que o evangelho não seria pregado, ou seja, o evangelho seria pregado em todas as cidades de Israel antes da vinda de Cristo. Meu irmão, é isso mesmo. Se Jesus Cristo ainda não veio, então significa que a cidade de Israel não foi evangelizada. Quer dizer, e além disso, os discípulos têm que estar evangelizando, porque quem recebeu essa missão foi o discípulo. Olha, vamos ler essa passagem? Vamos, em Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Olha, com quem Jesus está falando? Com os discípulos. Não é com você, não é para mim, nem com alguém da nossa geração, era com os discípulos. Olha só, vamos como diz, ler novamente o versículo, a passagem. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Viu aí como é que é na verdade, se o entendimento da palavra de Deus, ele não se restringe à ilusão, meu amado irmão e minha amada irmã, e nem à fantasia religiosa. Ela é uma realidade. A escatologia bíblica, a mensagem da graça de Deus, ela é caso real. Ou seja, aqui está falando que quando os discípulos não percorressem toda a cidade de Jerusalém, o Filho do Homem não viria. Isso quer dizer, se Jesus não veio, então quer dizer que os discípulos, mas aqueles mesmos, não seriam um substituto, não. Os discípulos de Jesus naquela época ainda estão percorrendo Jerusalém. Então tem lógica para isso? Não tem. Então significa que Jesus Cristo cumpriu o que ele falou, que todas aquelas coisas sucederiam dentro daquela geração. Amém? Isso é muito importante, demais da conta. Vamos ver um outro episódio também, como por exemplo, a Bíblia diz certamente que o sumo sacerdote, ele iria ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Olha só. Vamos lá, em Mateus capítulo 26, versículo 64. Olha o que diz. Disse-lhe Jesus falando com o sacerdote, né? Vamos dizer assim. Disse-lhe Jesus: tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Agora eu te pergunto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, você tem constatado que o sumo sacerdote, principalmente o Caifás, ele está vivendo ainda em nossos dias?
Reflita isso. Pense um pouco. Pense 1, 2, 3 vezes. Não, né? Não está vivendo ainda não, né? O sacerdote não Caifás, então Jesus fala a verdade. Porque se o sacerdote estivesse vivendo, não, se o sacerdote tivesse morrido, mas já morreu, né? E Jesus não veio, então significa que Jesus Cristo faltou com a verdade. É exatamente isso. Porque ele disse assim, olha, veja só, disse-lhe Jesus, tu disseste, Jesus falando com um sacerdote Caifás, digo-vos, tu disseste, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Não, eu vou ler de novo. Disse Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder. Olha, duas coisas importantes. Ainda diz assim, e vindo sobre as nuvens do céu. Três coisas importantes nas palavras de Jesus. Ele diz assim, em breve vereis, olha, veja, o Filho do Homem assentado. Quer dizer, em breve não significa 2000 anos, porque o sumo sacerdote não conseguiria sobreviver 2000 anos. Entendeu? Às vezes mal a pessoa consegue viver 120 anos, 130, sei lá, acho que tem gente que vive. Pelo menos eu ainda não ouvi falar em pessoa que vive 130 anos. Pode ser que tenha vivido? Não sei, pode. Tudo bem. Mas o básico mesmo que a gente tem costume de ouvir é através da mídia, né? Que alguém viveu 120 anos, 120 e pouquinho, e assim vai. Beleza. Mas 2000 anos não. Aí não tem como acreditar não, tá? Então o que acontece? Disse Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve. Quer dizer, o sacerdote ia em breve, dentro daquela geração que ele estava vivendo. O sumo sacerdote Caifás ia ver Jesus Cristo vindo sobre as nuvens do céu. Você entendeu agora bem que está bem claro isso? Ah, agora deu para entender bem, né? Ah, muito bem. Então, meu prezado irmão e minha prezada irmã, dentro desse mesmo entendimento, desse mesmo assunto que nós estamos estudando, esse advento, na verdade, era certamente para Israel, para Jerusalém, e essa vinda de Jesus Cristo era em juízo para Israel. Você entendeu? Era um evento escatológico de juízo para Israel. Vamos ler uma passagem muito bem esclarecedora. Em Lucas capítulo 21, versículo 20. Jesus foi claro. Quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Não é quando vide o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, da cidade do Brasil, quem sabe Nova York, lá nos Estados Unidos, não. É quando vide Jerusalém. O evento escatológico era para Jerusalém, para o povo de Israel. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Tudo dentro do entendimento da palavra? Pois então, a verdade é exatamente isso. Então, meu prezado, nós chegamos a um final deste estudo, deste maravilhoso estudo, eu posso dizer isso, porque eu amo a palavra de Deus, eu creio que você ama a palavra de Deus da mesma forma, e eu desejo, como você deseja, você anseia, você na verdade está sempre aspirando, desejando cada dia crescer nesta graça e neste conhecimento, como diz o apóstolo Pedro, né? Crescer na graça, no conhecimento. Nós estamos crescendo cada dia, cada momento, cada segundo, e queremos mais temos sede cada dia de crescermos mais neste entendimento. Então eu te convido se ainda você não se inscreveu no meu canal, isso é importante, é o nosso canal de estudo. Você se inscreva ainda, se você não se inscreveu, se inscreva. Se ainda não deixou o seu like, dê seu like, porque isso é importante para que o YouTube entenda que esse trabalho tem relevância e possa entregar para mais pessoas. Então, que a graça de Deus esteja cada dia mais forte em nossas vidas e um grande abraço.